Olá pessoal, muito bem-vindos à primeira mensagem da série Os Trabalhadores da Última Hora. O título da mensagem de hoje é Sempre há recompensa. Sim, no reino de Deus sempre há recompensa. Mas antes de continuarmos, não deixa de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não fez e principalmente de compartilhar para que mais e mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas através desse vídeo. O texto que nós vamos ler está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, a partir do verso 1. A Bíblia diz assim: Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: Vão também trabalhar na vinha e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhes: Estes homens contratados por último trabalharam apenas uma hora. E o Senhor os igualou a nós, os que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último mesmo que dei a você. Não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão primeiro e os primeiros serão os últimos. Olha que texto interessante. A Bíblia fala que o proprietário da vinha, ele contrata os trabalhadores. O primeiro grupo começou lá cedo de manhã e ele combinou 1 denário no final do dia. Se a gente estudar ali o contexto que Jesus estava falando, aqueles trabalhadores provavelmente estavam sendo contratados para uma colheita que era comum, a sociedade era extremamente agrícola. E para contratar ali aqueles trabalhadores que eram pessoas simples, camponeses, que precisavam daquele salário, a lei de Moisés dá a garantia ou exigia que o contratante, que o proprietário pagasse o salário no dia trabalhado. No final do dia, no pôr do sol, início do outro dia, eles precisavam receber a paga porque eles precisavam daquele salário. A Bíblia fala que no decorrer do dia, ele foi chamando mais ali trabalhadores ali para aquela vinha. E no final do dia, quando era a hora de pagar ali os trabalhadores, o proprietário faz o inusitado, aquilo que não era convencional, contra até as expectativas daqueles trabalhadores que estavam ali durante o dia todo, trabalhando naquela colheita, trabalhando naquela vinha. Ele dá uma instrução ali para os seus servos que na hora de pagar os salários, ele colocasse na ordem ali, em primeiro lugar, os últimos. Aqueles que foram contratados no último dia. Perdão, na última hora do dia. Aqueles que provavelmente trabalharam no máximo uma única hora, que não suportaram todo o calor daquele dia. E a Bíblia fala que na hora de pagar o salário, o que era esperado, o que era convencional, é que aqueles que trabalharam menos, eles recebessem o proporcional ao seu trabalho. Eles recebessem ali o equivalente no tempo trabalhado. Os que começaram a trabalhar às 3 horas e provavelmente trabalharam 3 horas, recebessem o proporcional daquelas 3 horas. Os que começaram a trabalhar por último, recebessem o proporcional daquela última hora ou daqueles minutos que eles trabalharam. Agora, para surpresa de todos,
porque aquele proprietário era bom, porque aquele proprietário era generoso, ele deu mais do que aqueles trabalhadores estavam esperando. Ele deu mais do que aqueles trabalhadores mereciam. E ele dá uma oferta generosa como se eles tivessem trabalhado o dia inteiro. Interessante que aqueles que começaram a trabalhar primeiro, eles olham aquela cena. Interessante porque ele coloca os que começaram por último para receber primeiro, justamente para que aqueles que começaram a trabalhar primeiro pudessem ver, presenciar aquela cena. Eles têm a expectativa que eles recebam mais do que os outros. E ao contrário da expectativa deles, o proprietário, o dono daquela vinha, dá um único denário, conforme foi acordado a todos eles. Muitos, quando leem esse texto, caem ali na besteira de se associarem com aquele trabalhador que começou a trabalhar primeiro. E fica aquele sentimento de injustiça, como que se o proprietário estivesse sendo injusto e não bom. Mas a mensagem que Jesus estava nos contando é que todos nós somos como os trabalhadores da última hora. Pensa ali naqueles que foram contratados na última hora, na quinta e última hora. Não tinha nem necessidade deles no campo. Eles iriam trabalhar por minutos. Já tinha ali uma oferta maior do que a demanda. Eles foram contratados porque o proprietário viu que eles não tinham sido contratados ainda e quis contratá-los. Na hora de receber, eles receberam mais do que mereciam, porque o proprietário era generoso. Da mesma forma, nós não merecíamos estar na vinha de Deus. Deus não precisa de nós, Deus não precisa de você, mas a Bíblia nos ensina que Ele nos ama tanto que Ele nos quer. Ele te ama tanto que Ele te quis. A Bíblia fala que Ele nos escolheu primeiro. Ele, por amor, nos atraiu. Ele, por amor, nos constrangeu. Ele, por amor, nos contratou para a vinha de Deus. E na hora de nos dar a recompensa, Ele sempre nos dá uma recompensa maior do que merecemos. Interessante se você analisar que todos aqui, no reino de Deus, no reino dos céus, os satisfeitos e os insatisfeitos receberam a sua paga, receberam a sua recompensa. Se lembre disso, no reino de Deus sempre há recompensa. Durante a nossa série nós vamos falar um pouco sobre os insatisfeitos, vamos consertar essa perspectiva errada que eles tinham, mas se lembre disso, todos no reino de Deus têm recompensa. A Bíblia nos ensina que é da natureza de Deus ser recompensador. Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador ou recompensador daqueles que o buscam. O escritor de Hebreus coloca como um atributo de Deus, uma característica de Deus, ser galardoador. Ele gosta de dar galardões, ele gosta de recompensar, ele gosta de abençoar. Por isso que no reino no qual o nosso Deus, é rei, ele sempre nos dá recompensas. Até aquele que achava que merecia mais, ele recebeu recompensa. A Bíblia nos ensina que não só é importante você ter ciência disso, quanto é necessário. É fundamental, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e creia que Ele é galardoador. Você precisa ter essa certeza no seu coração, que no reino do Senhor sempre há recompensa, sempre há galardão. Isso vai alimentar a sua fé e vai te aproximar daquele que é a fonte do galardão. Tem muita gente que usa expressões bonitas e acabam pregando algo que não é bem a verdade. Tem gente que diz, a gente não deve buscar a Deus só pelas bênçãos, mas sim devemos buscar o abençoador. Isso é uma meia-verdade, mas pode ser usado aí de maneira negativa para afastar as pessoas de Deus. Porque em nenhum momento a palavra de Deus nos ensina a desprezar as bênçãos do Senhor, a não buscar a bênção do Senhor. O errado é você priorizar as bênçãos e não o abençoador. Tem gente que fala, eu não busco as mãos do Senhor, eu só busco a face. Sim, mais uma vez, uma meia-verdade que pode ser mal interpretada.
A Bíblia nos ensina a priorizar a face, porque se você priorizar as mãos, você perde a face, mas se você priorizar a face, você recebe as mãos. O errado não é você se lembrar das bênçãos do Senhor, pelo contrário, a Bíblia nos ensina que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador. Você tem que se lembrar das bênçãos do Senhor. Você tem que crer nas bênçãos do Senhor. Você tem que crer nas recompensas do Senhor. Isso vai fortalecer a sua fé, fortalecer a sua esperança e te aproximar na fonte da bênção. E te aproximar do abençoador. No reino de Deus sempre há recompensa. A Bíblia nos ensina que no Senhor o nosso trabalho nunca é em vão. Interessante que pela bondade e generosidade ali daquele proprietário, os trabalhadores são contratados para o trabalho. Sim, fomos alcançados pela bondade e pela graça do Senhor, e essa bondade e essa graça do Senhor que nos leva ao trabalho, que nos leva a agir. E a Bíblia nos ensina que esse trabalho no reino de Deus nunca é em vão, pelo contrário, sempre traz consigo a recompensa, porque no reino de Deus sempre há recompensa. Não, nós não entramos na vinha do Senhor pelo trabalho, não, mas sim pela bondade do Senhor que nos alcançou que nós podemos trabalhar. Não é a nossa santidade que nos leva a ter a recompensa da bondade do Senhor, mas é a recompensa da bondade do Senhor que nos leva ao trabalho. 2 princípios sobre a recompensa que vem do Senhor no reino de Deus que eu quero enfatizar antes de concluir esse vídeo. Se lembre que a recompensa do reino do Senhor é sempre maior do que o seu sacrifício. Eu costumo usar o exemplo da semente. A semente é pequenininha, mas os frutos são imensuráveis. Aquela velha máxima, você pode ver quantas sementes há num fruto, mas ninguém pode ver quantos frutos há numa semente. Porque a recompensa que vem do Senhor sempre é infinitamente maior do que qualquer esforço, do que qualquer trabalho no reino de Deus. Aprendemos também nessa parábola dos talentos que a recompensa no reino de Deus é sempre maior do que merecemos. Aqueles que começaram a trabalhar por último, eles mereciam ali muito menos do que um denário, mas por causa da generosidade e da bondade daquele senhor da vinha, eles receberam uma recompensa maior do que mereciam. Se lembre que no reino de Deus sempre há recompensa, essa recompensa é sempre maior do que todo o sacrifício que você fizer. Se lembre que a recompensa no reino de Deus é sempre maior do que merecíamos, porque o Senhor da vinha, o nosso Pai, é generoso, é bondoso e nos ama com amor perfeito e incondicional. Se essa mensagem falou com você, não deixa de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não fez. Deixa aqui o seu comentário sobre algo que Deus falou com você. Isso ajuda o algoritmo do YouTube a entregar esse vídeo para mais e mais pessoas, e faça também a sua parte em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo aí pelo WhatsApp, compartilha aonde você puder para que mais e mais pessoas sejam alcançadas em nome de Jesus.